Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um capítulo do Direito Administrativo e agora para falar dos princípios gerais da administração pública. Antes de entrar na análise de cada princípio geral em espécie, eu gostaria de trabalhar um pouco a definição do princípio. O que afinal significa essa palavra, esse termo princípio para nós aqui do direito administrativo? Vejam, essa definição é importante porque há algumas décadas não havia consenso a respeito do papel funcional dos princípios. Não se entendia exatamente o princípio como uma espécie de norma jurídica. Hoje, porém, na concepção que prevalece, o princípio ele figura ao lado das regras como espécie de norma jurídica, tá certo? Então nós podemos definir os princípios como normas escritas ou não escritas, que estruturam o ordenamento, em primeiro lugar. Além disso, esses princípios são marcados por enunciados bastante abstratos, concisos e vagos. Os princípios geralmente são expressos por fórmulas muito concisas e dotadas de elevada vagueza. Eles aceitam aí bastante conteúdo, não é? Eles absorvem muitas interpretações possíveis. Em terceiro lugar, esses conteúdos que irradiam dos princípios acabam permeando o ordenamento jurídico como um todo. Não é? Então, lá, o princípio da legalidade, da impessoalidade, eles se desdobram em várias áreas, em vários setores da administração pública, em diferentes funções administrativas. Ou seja, eles irradiam, não é, determinados mandamentos que aparecem nos mais diferentes campos do direito administrativo. Em quarto lugar, os efeitos normativos dos princípios variam e adaptam-se no espaço e no tempo. Vejam, os princípios, como eles são muito abstratos, muito vagos e expressos de maneira concisa, e como eles aceitam inúmeras interpretações, na prática, eles também estão mais sujeitos a variações de conteúdo em razão de modificações culturais, em razão de transformações de cada momento histórico, em razão de concepções que são prevalecentes em determinados locais e não em outros, e assim por diante. Então é por isso que eu digo que os princípios variam bastante em termos temporais e em termos espaciais. E, em quinto lugar, nós podemos dizer que os princípios têm destinatários abertos, destinatários amplos, indeterminados. Tá bom? Então, o princípio, para ter aí uma síntese, pode ser entendido como uma espécie de norma que tem conteúdo aberto, conteúdo vago e que permeia o ordenamento jurídico e atinge um conjunto indeterminado de sujeitos. Bom, qual é a relevância desse tema dos princípios para nós na prática? Por que é tão importante falar de princípios da administração pública? Eu gostaria aqui de frisar as funções dos princípios de maneira bastante genérica e faço isso porque, nos últimos anos, os princípios da administração pública têm sofrido uma série de críticas. No entanto, essas críticas muitas vezes acabam prescindindo ou elas acabam não levando em conta quais são as reais funções desses mandamentos. Na verdade, também é importante registrar que muitas das críticas que são feitas aos princípios da administração pública derivam de problemas no manejo diário, na implementação, no uso desses princípios pelo administrador público. Não são problemas, na verdade, do princípio ou dos princípios em si. Tá bom? Então vejam, em primeiro lugar, os princípios têm uma função diretiva. A partir dos princípios, é possível que se orientem as condutas dos agentes públicos e dos agentes privados. Não é? Tanto os servidores públicos quanto os particulares, eles tomam os princípios para guiar as suas condutas, para saber se um comportamento é lícito ou ilícito. Em segundo lugar, o princípio tem uma função interpretativa. O princípio orienta aquele sujeito que faz uma análise do texto jurídico para extrair desse texto jurídico uma norma, um conteúdo ou um significado normativo. Então, os princípios eles orientam também a atividade de interpretação, a hermenêutica. Em terceiro lugar, os princípios servem para que nós construamos soluções na falta de uma norma específica, ou seja, quando há lacuna, nós podemos utilizar os princípios para construir uma solução ao caso concreto compatível com o ordenamento jurídico. E, em quarto lugar, os princípios também servem como parâmetros
parâmetros de controle. Os princípios oferecem parâmetros para que se examine a legalidade de comportamentos de agentes públicos ou privados. Vejam que interessante, a Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, prevê como ato de improbidade a violação de princípios da administração pública. Então, a violação dolosa do princípio da impessoalidade ou do princípio da moralidade, por exemplo, com desvios de finalidade em casos concretos, gera ato de improbidade. Então, isso significa que também os princípios servem como parâmetros para se exercitar a função de controle de legalidade das condutas, principalmente dos agentes públicos, tá certo? Vamos fazer aqui então, para fechar essa nossa primeira aula, um pequeno panorama dos princípios gerais do direito administrativo e também vou fazer um comentário breve sobre princípios setoriais. Nós precisamos diferenciar essas duas coisas. Os princípios gerais são aqueles enumerados no artigo 37 caput da Constituição, de maneira expressa, não é? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que entrou no rol dos princípios por força da emenda constitucional número 19 de 98. Então vejam, a eficiência não figurava do rol dos princípios, não figurava do texto constitucional até que em 98, com a emenda 19, que é a emenda da reforma da administração pública, a eficiência passou, né, a figurar ali na Constituição como um dos princípios gerais de administração. Além desses 5 princípios expressos, eu considero que existem 2 princípios implícitos no texto constitucional. O princípio do interesse público e o princípio da segurança jurídica. Esses princípios eles não constam do artigo 37, eles não aparecem de maneira explícita como um princípio geral da administração pública, mas são princípios que nós extraímos do texto constitucional como um todo. E isso se confirma na legislação infraconstitucional. Se nós pegarmos várias leis de direito administrativo, como a Lei de Processo Administrativo Federal, como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós vamos verificar que a segurança jurídica e o interesse público aparecem lá como verdadeiros princípios do direito administrativo. Esses 2 princípios, portanto, aparecem na legislação infraconstitucional e no texto constitucional propriamente dito, eles ficam implícitos. Mas nós vamos ter aulas para discutir aqui em detalhes cada um deles, tá bom? Além dos princípios gerais, que são aqueles princípios que permeiam todas as funções administrativas, todos os campos da administração pública, seja uma prestação de serviço público, seja o exercício de uma função de polícia, seja fomento, enfim, seja uma relação contratual, nós temos princípios setoriais. Esses princípios são também comandos concisos e vagos, né, que permeiam uma parte das funções da administração pública. Então, a diferença dos princípios setoriais para os princípios gerais está na aplicabilidade desses mandamentos. Os princípios setoriais têm, portanto, aplicabilidade mais restrita. Eu enumerei aqui alguns exemplos de princípios setoriais que nós vamos discutir em outros capítulos do direito administrativo. Vejam, lá em matéria de processo administrativo, nós temos o princípio do formalismo mitigado ou informalismo, nós temos o princípio da duração razoável do processo, da oficialidade, da gratuidade e assim por diante. No âmbito dos serviços públicos, nós temos o princípio da continuidade dos serviços, da atualidade tecnológica, da modicidade tarifária. Tudo isso, todos esses comandos principiológicos, eles se encaixam geralmente no que nós chamamos de conceito de serviço público adequado. No âmbito contratual, nós temos princípios como o respeito à boa-fé, que também aparece lá no direito privado, nós temos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nós temos o princípio da mutabilidade dos contratos e entre outros aí que estão nas nossas leis contratuais. Em matéria de organização administrativa, de estruturação das entidades e dos órgãos públicos, nós temos o princípio da tutela, nós temos o princípio da autotutela, entre outros, né? Também o princípio do planejamento e outros que estão lá, por exemplo, no Decreto-Lei 200 de 1967, que cuida de organização administrativa.
E, enfim, só para fechar essa exemplificação e concluir essa aula, é importante também indicar que existem princípios laborais ou princípios relativos ao exercício das tarefas pelos agentes públicos. E aí eu incluiria os princípios da urbanidade, da assiduidade, da pontualidade, entre outros que figuram lá dos estatutos dos servidores da União ou dos estatutos dos servidores dos estados, dos municípios e assim por diante, tá bom? Então, com isso, nós concluímos essa primeira aula dando a definição de princípio de direito administrativo, as funções desses princípios na prática e também mostrando aí para vocês alguns exemplos de princípios setoriais e o rol de princípios gerais. Eu deixei 2 obras de referência para quem quiser se aprofundar, não é? O primeiro volume do Tratado de Direito Administrativo, que foi escrito pela professora Maria Silvia de Pietro e pelo Wallace Martin Jr., e que trata de princípios em profundidade, e uma obra que eu coordenei sobre princípios de direito administrativo e que tem vários artigos sobre cada um dos princípios gerais que estão lá no artigo 37 da Constituição. Tá bom? Até a próxima aula.